Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. No vídeo de hoje eu quero apresentar para você o que é o dispensacionalismo clássico. Nós já fizemos vídeos aqui no canal com a história do dispensacionalismo, fizemos um panorama dos movimentos dispensacionalistas, mas eu quero apresentar para vocês pelo menos 3 posições dispensacionalistas comuns que são fundamentais para que você possa conhecer esse movimento. E o vídeo de hoje, tive que ir ali atrás pegar as coisas, é baseado no livro Progressive Dispensationalism, do Craig Blazin com Darrell Bock, que foi publicado em português como Dispensacionalismo Progressivo pela excelente editora Concílio, em parceria com o Cibima. É certamente o melhor material em português para apresentar as perspectivas mais modernas sobre dispensacionalismo. Se for do seu interesse estudar esse tipo de assunto, indico que você vá no link que está aqui na descrição, e geralmente tem um cupomzinho de desconto aí que a editora coloca para você poder ter acesso ao livro mais baratinho. Então vamos lá, o que é o dispensacionalismo clássico? Talvez a ideia central, mais importante do dispensacionalismo clássico seja a sua ideia dualista de redenção. Segundo essa perspectiva, para a gente entender bem a Bíblia, é preciso reconhecer que Deus está buscando 2 propósitos diferentes, um relacionado ao céu e um relacionado à terra, e esses 2 propósitos afetam a forma como Deus lida com a humanidade. De fato, eles resultam em um tipo de dualismo antropológico, uma humanidade celestial e uma humanidade terrena. Para colocar de outra forma, um dos propósitos de Deus na redenção seria livrar a terra da maldição da corrupção e da queda, e então restaurar sobre ela uma humanidade livre da morte e do pecado. Esse seria o propósito terreno de Deus. Ele restaurará permanentemente o paraíso perdido na queda, garantindo imortalidade para a humanidade terrena. Alguns escritores previram essas bênçãos em termos físicos, incluindo reprodução para aumentar a plenitude da raça humana. É importante entender que no dispensacionalismo clássico, essa humanidade terrena é eterna. Ela primeiramente aparece no milênio, os futuros 1000 anos do reinado de Cristo, mas não irá ter alcançado sua eterna glória até o fim daquele tempo. E então continuará permeando a população da nova terra para sempre. No entanto, Deus tem um segundo propósito, um propósito celestial que prediz uma humanidade celestial. Essa humanidade celestial deveria ser constituída sobre todos os remidos de todas as dispensações que seriam ressuscitados dos mortos. Enquanto a humanidade terrena diz respeito às pessoas que não teriam morrido, mas foram preservadas por Deus da morte durante os períodos finais da humanidade, a humanidade celestial era feita dos salvos que morreram, os quais Deus ressuscitaria dos mortos no último dia. Pela natureza do caso, a humanidade celestial seria uma comunidade transdispensacional. Todos os salvos das dispensações anteriores estariam mortos e todos aqueles da dispensação presente, antes dessa geração, estarão igualmente mortos. Eles estão, é claro, com o Senhor agora, porém sua futura esperança reside na ressurreição, pela qual eles receberão completamente sua salvação celestial e uma herança celestial. A humanidade terrena começará com essa geração dos salvos que estão presentes na terra no retorno do Senhor. Eles serão preservados da morte, como todos os descendentes que são da fé. Eles não serão ressuscitados dos mortos, porque nunca estiveram mortos, e nem serão transformados em um modo ressuscitado de vida. Eles são pessoas terrenas e experimentam salvação terrena, um tipo de salvação que Deus designou de acordo com seu propósito para a terra. Em resumo, o dualismo central do dispensacionalismo clássico afirma que Deus está buscando 2 propósitos na redenção, um relacionado ao céu, com uma humanidade celestial, e um relacionado à terra, concernente a uma humanidade terrena. Ambos os propósitos serão cumpridos e confirmados para sempre. Em segundo lugar, o dispensacionalismo clássico viu as dispensações como arranjos diferentes sobre o qual os seres humanos são testados. Deus arranjou o relacionamento da humanidade consigo mesmo para testar sua obediência a ele. Nas dispensações passadas, Deus deu promessas com respeito à vida eterna, mas a humanidade pecou repetidamente e falharam em obter as promessas em qualquer sentido duradouro. A presente dispensação da igreja, então, é a primeira dispensação que claramente apresenta o propósito celestial de Deus. Quando Cristo, então, for revelado no final dessa dispensação, ele vai confirmar os 2 propósitos, primeiro no milênio, que testa a humanidade uma última vez antes do julgamento, e então na eternidade. Uma das diferenças entre a igreja nessa dispensação e o povo de Deus das dispensações passadas é que a igreja deve saber que é um povo celestial destinado para uma herança eterna no céu. Pessoas das dispensações passadas buscam obter as promessas terrenas. Elas morreram, no entanto, sem obtê-las, e elas sequer sabiam de um destino celestial ou estavam apenas vagamente cientes disso. Apesar de terem falhado em alcançar as promessas terrenas, Deus, em sua graça, incluirá aqueles que confiam nele, isto é,
os eleitos, na salvação celestial. No entanto, a igreja deve saber que ela tem um futuro celestial e é chamada para uma forma celestial de vida. A falha dessa dispensação vem quando a igreja pensa que tem um propósito terreno, quando ela começa a pensar em si mesma como um povo terreno e se torna preocupada com coisas terrenas. Tais preocupações trouxeram o que é chamado de cristandade, aquele fenômeno político-cultural das nações cristãs ocidentais, onde existe um tipo de cristianismo cultural que afeta a sociedade. O dispensacionalismo clássico viu a cristandade como uma perversão da humanidade pecadora que tenta substituir a si mesmo pela real igreja de Deus. A cristandade, a falha humana para essa dispensação, será julgada no retorno de Cristo. No livro, você tem um gráfico que vai aparecer aí em tela, que mostra as dispensações e os propósitos de Deus no dispensacionalismo clássico, onde nas dispensações passadas você tem um propósito terreno, com pessoas terrenas, que inclui Israel e os gentios, e então na dispensação presente você tem pessoas celestiais com propósitos celestiais, que no caso é a igreja, e então na dispensação futura e na eternidade você teria propósitos celestiais e pessoas celestiais cumprindo esse propósito no céu para sempre, incluindo a igreja ressuscitada e os santos do Antigo Testamento. Uma divisão possível dentro do sistema dispensacionalismo clássico é que alguns dispensacionalistas clássicos, como Scofield, não consideravam o estado eterno como se fosse uma dispensação. Um outro ponto muito importante na descrição do que é o dispensacionalismo clássico diz respeito à natureza da igreja. Talvez aqui seja um ponto que chama muita atenção para movimentos mais reformados. A natureza celestial da salvação da igreja era interpretada pelos dispensacionalistas clássicos de uma maneira bastante individualista. Questões sociais e políticas eram problemas terrenos que não concerniam a igreja. A igreja era uma unidade espiritual encontrada em Cristo. E essa unidade se manifestou não somente na unicidade de Cristo, mas na unicidade da salvação pessoal, a natureza individual da salvação. Questões da igreja eram problemas individuais, privados e espirituais, não políticos, sociais ou terrenos. O livro ilustra isso da seguinte maneira: é por causa dessa percepção que a natureza celestial, individual e espiritual da igreja não poderia ser mais distinta da natureza terrena, social e política de Israel e das nações gentílicas. A diferença ajuda a sublinhar a crença dispensacional clássica, que é muito bem conhecida. A igreja é um parêntese na história da redenção, ou seja, a história da redenção terrena. A igreja não está relacionada a esse propósito terreno, e assim é como um parêntese inserido na história. Esse termo parêntese é um pouco polêmico, soa um tanto esquisito para quem não é um dispensacionalista clássico, mas é um termo que não estava em consenso não. O Lewis Perry Schaeffer, por exemplo, sentiu que o termo parêntese não era muito claro, então chamou de intercalação. A igreja é uma intercalação da história. No gráfico que o autor coloca no livro, mostra na dispensação passada esse propósito terreno, histórico, político, social, a dispensação presente como um propósito celestial, histórico, individual e espiritual, e a dispensação futura como um propósito terreno finalmente realizado, e na eternidade esse propósito realizado eternamente. Agora, como é comum a esses grandes sistemas hermenêuticos, existe uma interpretação bíblica comum ao dispensacionalismo clássico. Eles interpretaram a Bíblia de acordo com esse dualismo central. Eles acreditavam que se o Antigo Testamento fosse interpretado literalmente, então ele revelaria o propósito terreno de Deus para a humanidade terrena. Entretanto, se ele fosse interpretado espiritualmente, e eles geralmente usam o termo tipologicamente, então revelaria o propósito espiritual de Deus para um povo espiritual. O propósito espiritual e o povo espiritual eram encontrados literalmente revelados apenas no Novo Testamento. No que diz respeito à interpretação literal, os dispensacionalistas clássicos algumas vezes falaram de uma interpretação gramatical e histórica, e alguns deles eram especialmente habilidosos na gramática e ofereceram comentários úteis sobre o sentido gramatical da escritura. Por interpretação histórica, eles quiseram dizer as referências históricas em um texto, como os reis, as áreas geográficas, a cronologia e coisas assim, ou mesmo o arranjo dispensacional do texto. Nas Bible Conference americanas, os dispensacionalistas clássicos promoveram o que eles chamavam de Bible Readings, as leituras bíblicas, que era uma prática de juntar textos que lidavam com a palavra em comum, com a frase ou com um tema. Esses textos eram então lidos um depois do outro, algumas vezes sem muita consideração ao contexto. Implicações então eram traçadas a partir desse exercício. Além disso, dispensacionalistas clássicos viam as alianças de Deus com Abraão, em Gênesis 12 e nos capítulos seguintes, como uma aliança fundamental nas escrituras. Uma das promessas de Deus feita a Abraão era: farei dos teus descendentes como a areia da terra. Dispensacionalistas clássicos acreditavam que essa promessa revelava o propósito terreno de Deus para a humanidade terrena. Ela primeiramente prometeu descendentes físicos a Abraão, que se tornariam uma grande nação em um território que Deus especificou. E eles seriam abençoados acima de todas as nações e mediariam as bênçãos e maldições de Deus aos povos gentios na terra. Essa aliança
aliança também poderia ser interpretada espiritualmente, no entanto, para revelar o propósito celestial e o povo celestial de Deus. Deus prometeu a Abraão: multiplicarei grandemente sua semente como as estrelas dos céus, e interpretar essa promessa de forma espiritual levaria aos descendentes espirituais de Abraão, que seria a humanidade celestial. Era crido que o Novo Testamento seguia essa interpretação espiritual quando entende a igreja como os descendentes de Abraão. As alianças mosaica, palestiniana e davídica eram todas interpretadas como alianças terrenas. Elas lidavam com o propósito terreno de Deus, não com o propósito espiritual ou celestial. Uma nova aliança, a aliança que é profetizada em Isaías, Jeremias e Ezequiel, era interpretada primariamente ou talvez somente como aliança terrena, ainda que tenha prometido que Deus colocaria seu espírito no seu povo. Nelson Darby, por exemplo, acreditava que quando ela apareceu na Bíblia, essa nova aliança sempre se referiria a Israel e, consequentemente, não tinha nada a ver com a humanidade celestial de Deus. Schaffer seguiu o Darby tão perto quanto possível, mas não reconheceu que o Novo Testamento falava de uma nova aliança que foi imposta à igreja nessa dispensação. Ele argumentou que essa era uma nova aliança completamente diferente daquela que seria feita com Israel e que foi prometida no Antigo Testamento. De forma que as bênçãos dadas a Israel sob a nova aliança de Jeremias e Ezequiel eram completamente diferentes da nova aliança da igreja hoje. O Scofield, por outro lado, interpretou a nova aliança da mesma maneira que ele fez com a aliança abraâmica. Literalmente tinha a ver com o plano terreno de Deus para Israel. Espiritualmente, revela um plano espiritual de Deus para a igreja. E seria a bênção do Espírito para Israel, tipificando a bênção do Espírito da igreja. Assim, mesmo que haja um acordo geral acerca das alianças no dispensacionalismo clássico, sempre houve alguma diferença em como os detalhes operavam em união para suportar essa posição geral. Os dispensacionalistas clássicos acreditavam que as alianças bíblicas seriam cumpridas para a humanidade terrena no milênio e no estado eterno. Por conta das alianças não se referirem à humanidade celestial, exceto em um sentido espiritual ou tipológico, então não era apropriado dizer que elas estavam sendo cumpridas na presente dispensação na igreja, exceto em uma maneira espiritual ou tipológica. Sexto lugar, o dispensacionalismo clássico tinha uma visão muito clara sobre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é um dos temas mais importantes na Bíblia e recebeu uma atenção muito especial na interpretação dispensacional clássica. A interpretação mais conhecida na visão clássica é a de Scofield. Sua visão depende de uma substantiva distinção entre os termos reino de Deus e reino dos céus. Ele acreditava que o termo reino de Deus, encontrado em todos os 4 evangelhos, se refere ao reino moral de Deus nos corações daqueles que se sujeitavam a ele, algo que é eterno em sua extensão. O reino dos céus, de outra forma, encontrado no Novo Testamento somente no livro de Mateus, era tido como o cumprimento da aliança feita com Davi, na qual Deus prometeu estabelecer o reino de seu filho. O reino dos céus começa a aparecer com Jesus Cristo, descendente de Davi, e culmina no milênio, emergindo com o reino de Deus no estado eterno. Eles interpretavam o reino dos céus como cumprimento escatológico do reino davídico. O Scofield ensinou que o reino dos céus tinha 3 formas. A primeira estava presente ou em mãos na pregação de Jesus. Ele ofereceu o reino a Israel, mas Israel o rejeitou, então o reino foi adiado para um tempo futuro. O reino dos céus está agora presente de forma misteriosa. Essa forma de mistério é essa cristandade, a realidade terrena, política e litúrgica que nomeia Cristo como seu rei. E 2 coisas podem ser notadas aqui. Para Scofield, a forma de mistério do reino não é a igreja, é essa cristandade, né? Também, quando Scofield fala da forma de mistério do reino, ele quer dizer uma forma de mistério do reino, que é o reino dos céus, o reino da aliança davídica. E assim, a aliança davídica encontra uma forma de cumprimento hoje, mas não é a igreja. Por outro lado, a presença da igreja dá a essa cristandade algum nível de legitimidade. Consequentemente, a igreja tem alguma conexão à realidade presente do reino dos céus. O reino dos céus, então, vai ser cumprido no milênio. Para Scofield, assim como para outros dispensacionalistas clássicos, a aliança davídica é meramente uma aliança política. Ela será cumprida de acordo com seu propósito terreno e para a humanidade terrena do milênio. Isso é, para Israel. É claro que assim como as promessas são eternas, o cumprimento continua para sempre, mas a graça glorificante e preservadora de Deus eliminará a possibilidade de pecado e a possibilidade de rebelião na eternidade. Já que Deus regerá moralmente em cada coração o reino eterno, o reino do céu será infundido com o reino de Deus. O gráfico do autor, está na página 45, apresenta isso muito bem, aqui evocando Scofield. O reino de Deus vem desde o reino davídico, na dispensação passada. Quando Jesus vem, esse reino então está próximo, nessa manifestação do reino do céu, que está dentro do reino de Deus. Na dispensação presente, de alguma forma, esse reino do céu se manifesta por meio da cristandade, e no reino milenar, na dispensação futura, esse reino do céu começa a se consumar. O reino de Deus no céu e o reino de Deus sobre a terra, então, se unem no estado eterno. Agora, o dispensacionalismo clássico, ele caiu em muito desuso e pouca gente hoje em dia segue essa percepção de dispensacionalismo. Hoje existem 2 outros movimentos dispensacionais que revisam e abandonam algumas questões e algumas compreensões do dispensacionalismo clássico, que seria o dispensacionalismo revisado e o dispensacionalismo progressivo, tema de próximos vídeos que a gente vai trazer aqui no canal. Tudo que eu falei nesse vídeo vem do livro Dispensacionalismo Progressivo do Craig Blazing e Darrell Bock. Indico fortemente, se você é interessado nesse assunto, você vai comprar
e vá se aprofundar nesses assuntos. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo quase todo dia aqui na internet, sempre 10 horas da manhã. Então se inscreve no canal, assina as notificações para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Cheiro no seu cangote e até a próxima.